Você sonega? Você sonega impostos? Já já você vai saber o discorrer disso aqui, tá bom? Com você. Boa noite, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Isso aí, Junão. Até que enfim, né? Elise. Até que enfim, né? Até que enfim conseguimos aí, tá? Aqui eu sou contador, já trabalho na área já faz aí uns bons anos, né? Tô vendo seu escritório de 82. Então, o escritório, o Bert começou com meu pai, né? Já vem de família. Eu, com meus 14 anos de idade, eu já estava dentro do escritório, já trabalhando, aprendendo escrituração fiscal, apuração de impostos, né? E vivendo essa vida. Hoje já contador, também já formando agora em bacharel em Direito, né? Legal. Então, estamos aqui atuando agora nessa parte de crimes tributários aqui, junto com o Dr. Paulo Yunes, nosso mestre. Eu estou olhando para você, mas você é muito novinho para eu perguntar se a contabilidade que você iniciou é do tempo da ficha tríplice ou lá daquele mata-borrão que manchava a mão tudo de carbono. Fala português, que a minha avó falava para mim. Da ficha tríplice não, mas eu comecei escriturando os livros manuais. Ah, é? Os livros de prestação de serviço, principalmente. Era o livro, você tinha que vir na mão mesmo, caneta tinteira. Se errasse, tinha uns esqueminha que boa, que você que não podia, né? Não podia ter nenhum borrão, nenhuma rasura. Isso. Aliás, nos livros diz isso, né? Não pode ter rasura, mas a que boa fazia parte da nossa história. Fazia, não. Então eu comecei desse jeito. Na época os livros eram manuais, as notas, os talões de notas fiscais. Tudo na mão. Você batia na máquina de escrever o termo de autorização de impresso fiscal. Mandava para a Secretaria da Fazenda. Caía na mão antes aqui, era o Carlão, acho que da Secretaria da Fazenda aqui, para dar a autorização dele, aí você ia para a gráfica emitiu o talão de nota fiscal. Nossa, você não é da época que teve que fazer curso de datilografia, você é pós isso aí, né? Não, eu fiz. Você fez? Eu fiz curso de datilografia. Nossa, cara de neném. Eu também fiz. Você fez, Éder? Escola Kennedy, né? Olha só, então todos nós fizemos. A gente é de uma era diferenciada. Aqui em Rio Preto era renascentista, né? Aqui era renascentista. É verdade, é verdade. Que coisa boa. Você sabe que eu e o Júnior tem uma história, né? Não sei se eu já contei isso pra você. Quando eu mudei para Rio Preto, isso foi em 2003, 2004, fazem 20, 21 anos que eu estou em São José do Rio Preto. O primeiro trabalho que eu entrei foi num frigorífico, foi junto com o Júnior, foi numa equipe que foi formada na época de contabilidade. Quantas histórias. Foi a gente se conheceu. E hoje, né, depois o Júnior vai falar isso, mas é meu braço direito na área fiscal, na área contábil. Toma conta de todas essas empresas aí. Que coisa boa, né? E a maioria hoje, aliás, quem já era contador, o sonho era ter sido advogado, né? E pelo jeito, o nosso Elísio Berti, que é o nosso querido Júnior, ele está nessa toada aí. O Dr. Paulo vai se apresentar e depois a gente vai voltar aí nessa história, tá bom? Seja muito bem-vindo novamente, né, doutor? Eu que agradeço o convite novamente. E sem dúvida que é um tema bastante interessante, né? Esse relacionado ao direito tributário, porque resolveu o legislador também interferir aí nas relações que envolvem a escrituração fiscal, as questões tributárias, sonegações, etc. e tal, para tipificar, né? Para determinar como criminosas algumas condutas, né? E a gente vê que isso vem evoluindo cada vez mais com a tecnologia também a facilidade de fiscalização aumenta por parte do fisco, né? E o fisco também começa a ter uma facilidade maior no momento em que, com toda essa tecnologia, essa capacidade de fiscalização, ele também joga para a Polícia Federal, para a Polícia Estadual, alguma suspeita de prática criminosa envolvendo a sonegação principalmente, né? Então, isso hoje vem trazendo uma certa preocupação para os empresários, né? E, queira ou não, os contabilistas e também quem trabalha com investimentos, né, precisa se preocupar, porque isso já ultrapassou a esfera de responsabilidade do empresário em si, daquele que tem a obrigação de recolher o tributo no momento correto, né?
alcançando também uma responsabilização destes profissionais, né, que, queira ou não, acabam orientando esse empresário, muitas vezes, lógico, na maioria das vezes de forma lícita, né, de forma técnica, de forma profissional, mas em algumas situações a gente vê algumas operações, grandes operações envolvendo contabilistas, gestores de investimentos, enfim, é uma situação que vem preocupando, né? Exato. E nós temos algumas perguntas, inclusive de curiosidade, né, pública. As pessoas ficam nos perguntando, mas sonegar tributos, além de ser ilícito administrativamente, é crime, doutor? Sim, né, em algumas situações sim. E cada vez mais vem se tornando um ilícito penal também. Então a gente encontra na legislação hoje uma atualização daquilo que já existia, principalmente o modus operandi, né? Hoje tudo feito pela via web, né? Tudo feito digitalmente. Isso acaba exigindo da própria polícia, né, um setor especializado para poder fazer esse tipo de fiscalização, o que antes não existia. E vem exigindo também dos profissionais que atuam na defesa, né, dos advogados principalmente, uma especialização, porque esse advogado ele vai ter que conhecer um pouquinho como é que funciona esse modus operandi para poder produzir uma prova, né, em favor aí do seu constituinte, em favor desse empresário, muitas vezes, que acaba cometendo o ilícito, né? Porque a constituição dessa prova é importante para instruir o inquérito policial, instruir a ação penal e muitas vezes até como matéria de defesa e argumentação, né, para desenvolver uma tese favorável ao seu cliente. Perfeito. E, doutor, e também, né, o Elísio, qual a legislação existente que prevê esses crimes? A gente vai encontrar, né, Elísio? Eu estava conversando com ele, a gente estava batendo um papo sobre esse tema aí. A gente vai encontrar a legislação referente a crimes contra a ordem tributária, né, relações de consumo, crimes fiscais, mas também a gente encontra toda uma gama de legislação, vamos dizer assim, acessória, né, como, por exemplo, a legislação sobre lavagem de dinheiro, né, branqueamento de capitais, que foi atualizada também, e que, de certa forma, tem alguma relação, né, com esses temas. Mas o direito penal ele vem para reforçar a tutela, né, para trazer uma proteção a um bem jurídico, e aqui no caso é o erário, né, trazer uma proteção a mais, né, à medida em que entende o legislador que essa proteção é merecida, já que se trata de dinheiro público, né? Dinheiro público está em jogo ali, então uma sonegação, né? Então assim, além da lei especial que a gente trata, que é 837 de 90, a gente também tem hoje o entendimento que não só tratado pela lei especial, mas sim pelo próprio Código Penal. Tem um artigo 68A lá que se fala da apropriação indébita, entendeu? Que já tem um entendimento já pelo STF que o não repasse do ISS, do ICMS, que são tributos já incorporados ao seu preço de venda e não repassado aos cofres públicos, então isso daí você já configura o crédito, o crime, né, de apropriação indébita. Então, numa situação, exemplo, de uma fiscalização, ao mesmo tempo do ISS, ICMS que o empresário está lá, ele está devendo ICMS. Então, além dele sofrer uma execução fiscal, ao mesmo tempo ele pode ser chamado na esfera criminal e correr os dois processos junto. Pela apropriação indébita. É bem sério, não é? Uhum. E, inclusive, Huberto, pela ética e um juramento que nós temos, né? Tanto como consultoria, como contabilidade. O profissional vendo isso, como que é? Por exemplo, estou falando e generalizando. O profissional contábil ou profissional de consultoria, vendo os relatórios e percebendo isso, o que ele tem que fazer? Mediante essa situação, ele sabendo que é crime, ele
parte para orientação, convoca então, o jurídico, vamos lá. qual o papel? O entendimento é que se a penalização é para a pessoa física, não para a pessoa jurídica. Então, na esfera criminal, o contador, o gerente, o consultor, aquele que executa o ato, que é o responsável. No caso, se tratando de um contador especificamente, ou alguém que tem um cargo técnico, entendeu? Aí tem até uma agravante aí, entendeu? Então, até então, eles entendem que nem tem um autor que eu sei, que é o desembargador Leandro Pulse, ele fala que no entendimento dele a penalização para o contador, desde comprovado o dolo, tem que ser ainda mais severa. Exato. Tem que ser mais severa, entendeu? Exato. Porque, na realidade, o que o contador não pode fazer é omitir os fatos, e sim chamar o jurídico, fazer uma orientação, olha, está acontecendo isso, nas análises tenho percebido, ou seja, ele tem que fazer o papel dele como orientador e colocar ali na corte interna o que está se passando, justamente para proteger o cliente dele. Seria isso, né? Correto, isso aí, porque é que nem a assinatura dele vai estar ali, né? E vai estar junto. Então ele vai estar assumindo esse risco, né? Juntamente junto com o empresário. E é o profissional que tem a capacidade técnica para isso, né? Para apontar isso, para falar isso. Inclusive, que nem estou falando, o entendimento é que o profissional contábil, a penalização do profissional contábil é ainda mais severa. Ele vai responder ainda com pena mais grave do que o próprio empresário. Entendeu? Quer ver, ouviu, Moeder? Vamos trazer um exemplo assim, bem corriqueiro para ficar mais claro, né? Vamos imaginar que um profissional liberal vai fechar o imposto de renda dele, né, declaração de imposto de renda, e ele passa todas as informações, documentação para o contabilista, né, e o contabilista vira para ele e fala assim, olha, você não tem você não teve nenhuma despesa com médico, dentista, né, porque ele reclamou que ia ter que pagar determinado valor, né, ter que recolher em razão da declaração. Aí ele fala assim, não, eu não tenho, mas se eu conseguir, eu vou pagar menos? Ah, sim, porque aí deduz, né? É receita tributável, né? Vai deduzir. E aí ele fala, não, então eu vou conseguir, né? Vou conseguir. Ou ele vira para o contador e fala assim, eu não tenho, mas será que a gente consegue? Aí o contador fala assim, peraí, eu tenho alguns clientes que são dentistas, médicos, né? Para eles é interessante também emitir nota, né? E aí ele pega e liga para um dentista, por exemplo, e fala, olha, você pode emitir uma nota aí e tal, o meu cliente paga 20% dessa nota, 30% dessa nota, né? E aí ele emite. Bom, não teve a relação de fato, ela não aconteceu. Então, é uma fraude. Foi só sugestiva. Né? Exatamente, ela é formal. Sim, né? Formalizou, porém não houve o fato gerador do serviço. Exatamente. Então, aí é uma situação bastante corriqueira e pode trazer muito problema, né? Então, eu já participei de uma operação em que virou ação penal, né, na Justiça Federal, em que era um fisioterapeuta, né, e ele vivia disso, basicamente, porque ele fazia tanto dinheiro vendendo recibos, né, que era a maior fonte de renda dele do ano, era ali naquele momento. Só que isso despertou atenção, porque foge, né, da curva, vamos dizer assim, despertou a atenção da Polícia Federal. A Polícia Federal começou a investigar, a hora que viu o montante era de milhões, né, sonegados. Então, é uma situação corriqueira, por isso que você foi muito feliz na sua pergunta inicial, né? Você sonega impostos, né? Então, isso é bastante complicado. Então, Ô, Júnior, eu quero me falar uma coisa, aproveitando um gancho aqui, né? Você comentou da questão da propensão em débito e tudo mais. Isso caracteriza cada vez mais, na verdade, caracteriza não, é de fato, né? Que a empresa ela só repassa o imposto, ela não cobra imposto. Sim. É isso. A carga tributária vem em cima do serviço do produto, e com isso o cidadão que paga, o consumidor que paga, e a empresa repassa isso para o governo, né? Não é da empresa essa cobrança, né? Sim. Porque o que acontece? Que nem o empresário ele tem que fazer a formação de preço dele, de venda, então ele já tem que ali embutir o preço, o valor do imposto, né? Porcentagem do imposto que ele vai ter que repassar, que ele vai ter que recolher. Então, o entendimento disso é que isso daí já tá pago pelo cliente, né? Pelo STF lá, entendeu?
Então você tem, a única coisa que você vai fazer é repassar esse valor, porque esse valor está embutido no teu preço de venda ali, então você só vai repassar, entendeu? Diferente exemplo, que a gente for fazer uma situação aí de uma análise de um lucro real, de uma contribuição social sobre o lucro, né? Que aí você tem que fazer através de levantamento de balanço, né? Apurar o lucro da empresa, que aí já não é o... já vai diferente, aí já calcula de outra maneira. Mas especificamente agora o ISS, o ICMS, também temos também a Previdência Social, que é descontada do segurado, né, do funcionário. Então você tem a cota que é descontada do empregado, certo? Então aquilo ali, o empregado está pagando, você só está repassando o dinheiro, o empresário. Então ali ele vai configurar na apropriação indébita também, entendeu? Entendi. E tem um detalhe também. Tecnicamente, em que momento se consuma, realmente se consuma o fato desse crime? Um exemplo, a contabilidade, a escrita fiscal registrou as notas fiscais e tem um prazo para se pagar esses impostos. Sim. O crime se dá no vencimento, um período após esse vencimento, na virada do ano, porque o cliente pode alegar que ele está sem dinheiro, está sem caixa, vai entrar no parcelamento. Em que momento se consuma? É crime determinado por lei? Se dá pelo lançamento definitivo do crédito, né? Quando ele se apropria desse crédito. É pelo lançamento. Pelo lançamento. A partir do momento, exemplo, eu posso fazer uma declaração, o meu cliente lá, a gente que transmite a declaração para o governo, é o momento que a gente emite a declaração, transmite a declaração, a gente está ali confessando o débito. Sim. Então ali você tem a declaração por homologação também. Pode ser o agente fiscal fazendo o levantamento fiscal da empresa, tá? E ali ele faz a constituição do crédito tributário, né? E faz o lançamento desse crédito. Ali você dá a constituição do crédito, onde que você identifica o crime tributário ali, no caso da apropriação indébita, do ICMS e tal, ou de uma sonegação fiscal, por um levantamento fiscal, entendeu? Porque o crime, ele é tanto para os tributos que não foram pagos, como também para os créditos que a empresa se apropriou e indevidamente? Não, então, ou só na questão do não pagamento? Quando eu estou falando aqui crédito tributário, na verdade é o débito tributário, fica mais simples, é o débito do cliente. Crédito é pro Estado, entendeu? Certo, mas porém, quando uma empresa ela se apropria de um crédito de imposto, sim, literalmente, sim. Porém não era correto, ele se apropriou indevidamente nos lançamentos errados ali da escrita fiscal, que a gente sabe que tem muito. Então ela também se apropriou de um crédito indevido. Sim. Isso também caracteriza crime? É crime, fraude. É crime, apropriação indevida de crédito tributário. O que tem que tomar cuidado é que se exige o dolo, né? Ou seja, tem que ter a intenção de se apropriar, né, daqueles valores que ele deveria ter repassado para o fisco, né? Separar se foi um erro ou se foi de propósito, né? Exatamente. Um erro fiscal, lançamento. A conduta culposa, né, ela não é tipificada, ou seja, não caracteriza crime. Se foi a título de negligência, imprudência, né, aí não vai caracterizar o crime. Ou seja, foi um erro, basicamente. Perfeito, né? Desde que prove, né, doutor? Ele não observou um dever de cuidado que não devia ter sido observado, né? E acabou deixando de recolher, ou recolheu a menor, etc. e tal. Eu atuei num caso em que era um laticínio, né? E eram 2 sócios. E um dos sócios, ele, sem avisar o outro, começou a se apropriar dos valores relacionados à Previdência dos funcionários. Eram muitos funcionários, né? Então ele descontava da folha de pagamento e ele era o responsável por isso. Ele descontava da folha de pagamento o valor, mas não repassava ao fisco. E aí a hora que viu, né, a coisa já tinha desandado, porque foram 3 anos de descontos mensais não repassados ao fisco. Então, também é interessante a pergunta que você fez relacionada à consumação do delito, porque nesse caso foi uma conduta regular de apropriação indébita. Ou seja, todo mês acontecia a apropriação indébita, né? Então a gente chama de crime continuado, né? E aí, lá na frente, como demorou muito para se instaurar a ação penal, lá na frente acabou ocorrendo a prescrição de alguns anos, né? Sobraram só os últimos meses.
porque para efeito de contagem do prazo profissional, você tem que analisar cada uma das condutas em cada mês. Então, eles acabaram tendo sorte nesse sentido, né? Só alguns meses que caracterizaram a conduta de apuração indébita previdenciária. E a gente tem muitos casos também, né, que a gente fica sabendo, funcionários que dizem, poxa vida, fui sacar meu FGTS, não tinha nada lá, de empresas, né, que não são idôneas, e fica lá descontando o direito daquele funcionário, e quando ele vai sacar, no caso do FGTS, não tem nada. Ou INSS também, quando ele sai da empresa, ele tem que se aposentar lá na frente, fazer uma varredura, viu que também tem falhas no recolhimento. Então, para bom entendimento de todos aqui que estão nos acompanhando, quando falamos em crime tributário, é tudo. Não é só os impostos das compras, não é só os impostos das vendas, porque compra e venda, para quem entende um pouquinho da parte fiscal, existe ali uma compensação dos impostos que eu comprei, dos impostos que eu vendi, e apura-se se eu tive crédito ou se eu tive débito para que sejam pagos. Agora, também da folha de pagamento tem muitos encargos. Tudo isso entra, né? Tudo isso entra. Tudo isso. Também é um repasse, né? Também é um repasse. Também é um repasse. É um repasse. Sem dúvida. O mais interessante é que o maior objetivo do legislador em trazer esse tipo de comportamento, essa conduta para a esfera penal, é utilizar o direito penal como um instrumento para poder receber esses valores desviados, né, indevidamente apropriados. Então, existe em toda a legislação tributária normas que dizem respeito à extinção da punibilidade. O que significa isso? Olha, você foi autuado e existe esse débito. Atualizado, o valor é esse. Se o senhor recolher até o oferecimento da denúncia, está extinta a punibilidade, ou seja, o senhor não vai ser acionado criminalmente. Olha, né? Ainda tem essa chance. Ainda tem essa chance. Então, isso demonstra bem a intenção do legislador, né, que de fato, receber o valor e não buscar uma punição de ordem criminal. E vai mais além, né? Isso acabou se estendendo para aqueles que acabavam parcelando também o débito. Então, hoje, se já foi recebida a denúncia, a ação penal já está em andamento, o empresário, por exemplo, o sonegador vai lá e quita o valor, ou se ele quitar, extingue a punibilidade, né? A ação é arquivada. Agora, se ele parcelar, ele entra num refis, por exemplo, aquilo vai ficar suspenso, aquela ação penal vai ficar suspensa até que ele quite aquele valor. Então, é assim, bastante interessante, só que também foge um pouco da finalidade do direito penal, né? Apesar de que no mundo de hoje, né, um mundo capitalista, tal, essas normas, né, importadas dos americanos principalmente, né, elas acabaram viabilizando muita coisa aqui no Brasil, né? Sim. Agora tem uma pergunta, a gente tem que prometer que não vai dar risada, tá? Todos vocês aqui, vocês acham mesmo que os brasileiros, eles só negam os impostos porque falta conhecimento? Eles falta estudar um pouquinho, por isso que eles só negam, não tem conhecimento? Respondeu o especialista aí. A gente analisa uma situação, exemplo. Você vai fazer tem uma execução fiscal. Geralmente, o fiscal vai fazer o levantamento. Só que você vai fazer o teu levantamento também. Geralmente ele fala que você está devendo 1 milhão, que você vai ser autuado em cima de 1 milhão. Só que você tem teu crédito. E aí? Quem está certo? Por, às vezes, desconhecimento, a legislação fiscal nossa é tão complexa. Você vai catar União, Estados, município. Cada um tem sua legislação, cada um tem o seu imposto. Você cata a Constituição Federal, tem um capítulo inteiro só de tributação. Aí você cata situações onde que a Receita Federal, a Receita Estadual, elas emitem normas orientativas para te ajudar o contribuinte a entender como é que ele vai calcular o imposto. Porque você cata a lei, você não vai entender, entendeu? Então, assim, na hora que você faz um levantamento, uma análise fiscal, você vai ver que o que está falando ali, o fiscal, às vezes não é aquilo. Entendeu?
Às vezes não é aquilo. Então, assim, a sonegação muito se dá por desconhecimento de legislação tributária, mas, sinceramente... A gente não quer falar, né? A palavra A gente não mágica. quer falar, mas o descontentamento do brasileiro com o Estado é muito grande. É tudo safado. O descontentamento com o Brasil, com o Estado é muito. Então, o que acontece? No livro Crime contra a Ordem Tributária, do Leandro Pussi, que ele é o desembargador, ele fala que o retorno que o brasileiro tem pelo que ele contribui é muito precário. Então, é o que incentiva o brasileiro a sonegar imposto. Então, o Estado, exemplo, se você ler, eu fiz uma pesquisa, o IBET fez um levantamento em 2019, né, que o Brasil deixou de faturar dos 2,33 trilhões. Ou seja, nisso resultou uma sonegação fiscal de 417 bilhões. Eles viram que 37% das microempresas sonega e 16% de megas empresas aí sonega. Então, o que acontece? É o descontentamento, né, que todo mundo tem com o Estado. Então, Exato, e da mesma maneira também, você não vai levar tem em consideração a sonegação fiscal e você também tem o passivo tributário que o país tem, que é de empresário que deve imposto. Entendeu? E é muito, hein, Jônio? Nossa. Tem de empresa que não paga imposto. Muito. Não pagar é crime, ó? Ficar inadimplente? Não pagar não é crime. Porém, se você não pagar o ICMS e o ISS, você vai correr crime. Ah, é? É, porque você não fez o repasse. Perfeito. Propriação e débito. Propriação e débito, você vai correr na esfera fiscal e criminal ao mesmo tempo. Então, assim, aí, pela mesma pesquisa, tem o levantamento de que o Brasil deixa de arrecadar, tem um passivo tributário aí só de imposto federal de quase 3 trilhões. Se você juntar federal, estadual e municipal, dá quase 7 trilhões. Então você pega o que o povo sonega, você pega mais o que o povo não paga, investe no país e tira aquela corja administrativa de deputado, senador que fica mamando. Você chegou aonde eu queria. Você imagina como que esse país não ia ser rico. Exato, o Derek é um cara especialista em política, sabe disso, né? Tá vendo tudo que você tá falando aí. Tá ali só concordando. E o que nós, na realidade, queremos fazer a pergunta, né? Essa sonegação, muitas vezes, ela vem em consonância com a irritação realmente do empresário, que ele quer pedalar, mas é difícil, porque a carga tributária brasileira é gigante. Se tivéssemos que comparar a carga tributária Brasil e nem vou citar países quais são, mas pega um país que alavanca lá fora e compara a carga tributária que eles têm, o valor do produto real, e compara com a gente, uma montadora de veículos, um produto vendido em supermercado. Então, realmente, o empresário ele quer vencer, mas é muito difícil. E aí ele acaba sonegando, ele sabe que ele tem que pagar, mas não fecha a conta, não sobra ali o lucrinho para ele, é muito complicado. O mercado pressiona para ser competitivo, e às vezes para ele ser competitivo ele tem que abrir mão de alguma coisa, né? Ou ocultar alguma coisa. Muitas vezes a tributação inviabiliza muitos negócios, né? A tributação, às vezes, apesar de falar, tá no Simples Nacional, é um regime simplificado, só que às vezes também no Simples Nacional não é viável. Um cara chega numa situação lá que ele vai estar pagando ali quase 20% sobre faturamento. Exato. Entendeu? Num sistema que eles dizem que é simplificado. Acaba mascarando, né, muitas coisas, porque mesmo no Simples Nacional, aquele prestador de serviço que acabou de sair da MEI, ele quer voltar para a MEI. Por quê? Vai ficando inviável. Ele fala assim, poxa vida, cada vez que alguém me pedir uma nota e eu ter que tirar isso, ele quer voltar. Porque na MEI ele tem aquele valor X. Na prática, o governo não incentiva o crescimento, né? Se a gente olhar isso, não compensa você crescer. A prática é essa. O governo ele não incentiva ele ficar rico. É verdade. Ele se incentiva a ficar pobre cada vez mais. O governo ele faz isso com o nosso país. E sem conhecimento. Sem conhecimento. Porque, você junta os outros custos, né? De produção, né? Cargos trabalhistas. Sim. Tudo mais, aí inviabiliza mais ainda, né? Você tem o risco do negócio, você põe em situação aí que hoje tudo vira litígio, né? No Brasil, né?
Exatamente. Tudo vira ação penal, aí... E voltando um pouquinho lá, quando nós falamos, o Bert é contador e está estudando para ser advogado, é justamente por isso, para entender muito mais, porque o contador ele é quase um advogado, mas falta ali, né, o cartucho, e cada vez mais os contadores têm que se aperfeiçoar, fazer direito para poder entender essa parafernália aí do direito, para compreender melhor, defender melhor os seus clientes, não é isso, Bert? Defender melhor seus clientes e também não cair em cilada, né? Não cair em cilada, ter a mente mais aberta. O que sobra para nós aqui de pegadinha, eu vou te contar, hein? É o tempo inteiro. Com certeza. A gente tem que estar sempre esperto. E a gente vai cair numa falação agora. Vocês já ouviram falar em lavagem de dinheiro? Ó, sobre a lavagem de dinheiro, né, também conhecida como branqueamento de capitais, qual a correlação desse procedimento criminoso com direito penal, tributário? Vamos lá. Agora. Não, então, a lavagem de dinheiro, né, era uma legislação mais antiga, né, que foi atualizada, e a gente consegue fazer um link com a questão da tributação e da sonegação tributária à medida em que a lavagem de dinheiro ela exige um crime antecedente, né? Porque você, com o lucro auferido naquela prática criminosa, você vai ter que recolocar aquele valor, né, no mercado para poder efetuar a lavagem verdadeiramente, né? Então, você vai esquentar esse dinheiro, né? Então, não existe o crime de lavagem de dinheiro sem um crime antecedente. Ele exige essa prática criminosa anterior, né? E daí a gente já consegue visualizar que esse valor auferido, obviamente, né, que veio de uma prática ilícita, muitas vezes ele vem de uma prática que não recolheu o tributo, né, na maioria das vezes. Então, se a gente pensar no tráfico de drogas, por exemplo, né, aquele valor auferido com o tráfico de drogas, para ele retornar no mercado e o traficante esquentá-lo, né, ele vai precisar colocar em algum outro negócio, né, em um negócio lícito, muitas vezes. Então, ele tem ali uma empresa de fachada, ele tem ali qualquer outro tipo de negócio que ele consiga, né, esquentar aquele valor e colocar aquele valor em circulação novamente, né, para ele poder fazer uso daquele valor. Para esclarecer, né, professor? Dinheiro lícito é que pagou imposto, né? Exatamente. Que de alguma forma foi tributado. É isso aí. Que pagou imposto. Tem também parte do contrabando também, né? Ah, sem dúvida. O cara que faz o contrabando, ele tem que esquentar o dinheiro, mas é o único que vai dar o flagrante do crime tributário. Porque o crime tributário não tem flagrante. Não tem crime, não vai ter flagrante ali. Não tem. O único que vai ter é ali. Identifiquei ali, mercadoria contrabandeada, não teve o imposto, então ali já deu, entendeu? Agora é diferente um levantamento fiscal. Aí vai correr anos, vai na execução fiscal. Vai fazer as perguntas. Cadê a nota dessa compra aqui, desse objeto? Isso, vai. São várias situações, né? Isso aí. E, por exemplo, pode-se comprar qualquer coisa, não tem a nota fiscal, qualquer produto, qualquer objeto, e aí eu tenho a venda daquele produto. Eu fui lá, cadastrei um produto que eu não comprei, e aí baixa a fiscalização, seria mais ou menos isso. Daí vai se fazer as perguntas-chave e técnicas. Olha, eu estou vendo aqui esse... Não, esse tá, esse não. Tem esse determinado produto, estou vendo aqui na nota fiscal de saída, são muitos. Pega a nota fiscal, cadê o fornecedor? Não tem. É mais ou menos isso, doutor? Exatamente. 12 exemplos? Sim, pode ser também. A questão do contrabando, na verdade, é descaminho, né? Porque o contrabando, o contrabando de descaminho era um delito só, né? E depois foi dividido. E acertadamente, porque no contrabando, o que acontece? É a entrada, por exemplo, de um produto de uso proibido no Brasil, né? Ao passo que o descaminho, no descaminho, o produto ele é lícito no Brasil. Um celular, só não se recolhe o tributo. Televisão. Né? Que deveria se recolher quando da importação, por exemplo, né? Então, nessa situação especificamente, né, como o próprio Bert falou, o flagrante ele pode acontecer porque
é uma questão física, né? De importação de determinado produto. Então, vamos imaginar ali a ponte... Ponte da Amizade. Ponte da Amizade, né, que liga o Brasil e o Paraguai. Né, o tanto de pessoas que entram e saem ali, né? E aí, de várias maneiras, tentam ingressar com produtos que foram comprados ali no exterior, né, ali no Paraguai. Por exemplo, pneu. Né? O pessoal vai lá, e aí o que eles fazem? Trocam o pneu lá mesmo para voltar já com o pneu rodando, né? Então, também existe esse tipo de fiscalização. Sim, aí o pneu é de uso proibido no Brasil? Não é. É lícito, né? Mas foi comprado no exterior e não foi recolhido tributo de devido, forma né? inidônea. Uma coisa, viu, na parte da lavagem de dinheiro, estou pensando comigo aqui, uma situação que pode acontecer de empresário lavar dinheiro de imposto sonegado. Seria, no caso, ele transferir essa receita e abrir exemplos de empresas que pagam impostos, né, com carga tributária menor, no caso, né? No caso, ele abriria, acontece, assim que se vê no noticiário aí, empresários abrem 4, 5, 6 empresas aí do Simples Nacional para pagar menos impostos, né? E tem lá outra empresa dele lá que está no lucro real, tem a carga tributária mais excessiva, mas ele tenta distribuir essa parte aí nessas empresas. Essa ilegalidade? Essa ilegalidade. É o famoso caixa 2 ou não? Tem que esquentar o caixa 2, né? Exatamente. Vai bem virar, interessante esse exemplo, porque num primeiro momento a ilicitude ali do crime antecedente, não há recolhimento de tributo, por óbvio, né? Porque é um negócio ilícito, né? E depois, num segundo momento, para esquentar esse dinheiro, aí ele faz um recolhimento, né? A menor, que não corresponde, obviamente, com a origem, né? Do negócio. Sim. Então, é bem interessante. E acontece muito, né? Acontece muito. Suprimir e reduzir tributo. Exatamente. E vai na sorte depois. Até chamar a atenção de uma fiscalização, vai anos aí, né? Vai. Tem que ser bem inteligente também para guardar esse lucro, porque tem gente que vai tendo lucro, vai gastando, depois chega o fiscal, aí dança de fato, né? Porque já gastou tudo, não tem nenhum dinheirinho para pagar a autuação. Então, eu vejo assim uma situação, né? Tem muitos empresários aí, assim, a gente vê uma situação que eles tem um passivo tributário muito grande, só que eles mesmos não sabem o que eles fez com o dinheiro. Eles mesmos não sabem o que faz. Mágica, né? Não sei onde está o dinheiro. Não sabe o que fez com o dinheiro. E às vezes passa por uma situação que. Entendeu? Então tem situação mesmo que acho que tem uma grande parte que é despreparo mesmo do empresário administrativo. É o ponto que vai chegar, Jonas. Até fiz um comentário há um tempo atrás, né? Que o país talvez não incentive o crescimento. Isso não é totalmente verdade. O que quis dizer é possível crescer? Sim. Só que onde que o empresário mais erra? Não ter equipe preparada para poder crescer. E aí não consegue fazer as coisas da forma que tem que ser feita. Sim. Né? Quando se faz equivocadamente. É onde surgem os problemas. É onde não sabe para onde foi um recurso. Né? Às vezes ficou lá 10 anos sem pagar imposto, cadê o caixa? Não tem. Mas como isso? É falta de gestão qualificada, é falta de ter profissional qualificado para poder apoiar. Né? Então, o que acontece? E também tem muito pensamento ainda meio anti-retrógrado. O que acontece? Hoje o empresário ele tem que investir muito em tecnologia e assessoria jurídica, tributária dentro da empresa dele, entendeu? Porque você não precisa falar, eu não vou pagar um imposto, eu não vou emitir essa nota, faturar isso. Porque hoje você tem a parte de estudos tributários que você pode realizar na tua empresa, que a tua carga tributária vai ser reduzida mediante caminho legal, pô, você trabalhar. Entendeu? Tanto que você tem 2 tipos que você trabalha, né? Tem a elisão fiscal e a evasão fiscal, né? Então, nós temos que trabalhar em cima da elisão fiscal, fazer levantamento tributário certinho, ver dentro da lei que o empresário pode trabalhar, né? Para não ter risco de fiscalização. Correr risco de fiscalização pode acabar correndo, mas também está tudo dentro da lei, não vai ter que falar. Entendeu? Então, a gente tem que se atentar em tecnologias, assessoria jurídica, o empresário em si, para poder estar aí, né? Trabalhando. Você falou algo muito importante que eu e o Éder, a gente bate muito nessa tecla. É quando o empresário está inspirado para abrir uma empresa, ele saiu da CLT ou tem aquele sonho de empreender, ele só está pensando em ser patrão. Eu quero ser patrão, quero ser patrão. Mas o despreparo
e a emoção aflorada só faz com que ele vai lá, abre o CNPJ de qualquer jeito. Muitos abrem o CNPJ, esquece da prefeitura e vai. Eu quero nem emitir nota, só abre. Nem está recolhendo imposto. Eu estou falando daquele que está começando pela MEI. Depois, ele já pensa em fabricação, daí cresce, o contador vai lá, corrige, etc. e tal. Porém, quem ele colocou na empresa? A tia, que fez contabilidade há 20 anos atrás, uma amiga que foi balconista, vai lá ser o balconista da empresa dele. É isso. Um super amigo que foi para o caixa, porque ele foi de banco, ele sabe. Ele sabe operar no banco, muitas vezes o caixa do banco. Então traz para dentro da empresa. E aqueles super amigos, irmão e tal, uma empresa familiar e de amigos. Porém, não é só saber escriturar um livro fiscal, não é só saber, aquele que escritura é o faturista, é o que entrega, então é o Severino, ele faz tudo isso. Porém, não tem uma equipe, um time especializado lá dentro. Vai desse jeito, vamos ver aonde vai dar. Daí começa a dar os chabuns. É por isso que todo empresário que quer ser bem-sucedido e tem um faturamento de encher os olhos, não pense duas vezes. É muito melhor ter aquele gasto fixo mensal com um time de primeira. Eu tenho a minha contabilidade, eu pago a prestação de serviço. Eu tenho a minha consultoria financeira empresarial, está aqui, A tributária está ali. Por quê? Um único profissional, ele não tem que ter a expertise global de todo o assunto da empresa. Se ele começar a fatiar e dar atribuições e responsabilidades para cada consultor, a empresa dele vai ficar tinindo. Não é, outro dia nós conversamos aqui com alguém, não vou me lembrar quem, mas disse, não vamos deixar acontecer, né, a coisa ficar feia, vamos nos preparar, porque depois que está tudo danado, daí eu quero consultoria disso, daquilo, daí apagar esse incêndio é que fica complicado. Então, dê também aqui a sua orientação sobre consultoria, que é importante para quem está nos assistindo. O que vocês falam sobre isso, né? Só um comentário, viu? Eu costumo dizer que existe uma diferença entre ser empreendedor e ser empresário, né? Que nem, geralmente, todo empresário tende a ser empreendedor, mas que nem sempre todo empreendedor será um empresário, né? São caminhos diferentes, são capacidades diferentes, vamos dizer assim. Né? E às vezes o pessoal se perde nisso. Acho que por ser empreendedor, ter uma empresa vai tocar da mesma forma. Não é assim que funciona. Não. A empresa hoje, você tem que ter uma equipe técnica. Não adianta. Você vai estar ali, vai estar trabalhando, nem estou falando, o empresário vai lá, não vou pagar esse imposto, que eu estou sem caixa. Mas, meu amigo, como é que está a tua formação de preço? Como é que está teu custo? Exato. Quem está vendo isso? Quem está vendo isso? Como é que você está trabalhando em cima disso, entendeu? Preciso faturar, né? Preciso faturar. Preciso faturar. E a margem lá embaixo. Entendeu? O que acontece? Você vai lá, você não vai pagar, você vai incorrer em crime. Não, doutor. Os casos que eu atuei, isso que o Heller falou, é uma verdade mesmo, né? Nem todo empreendedor é um empresário, porque... Por vezes, esse empreendedor, ele é muito inventivo, né? Ele tem uma capacidade extraordinária de criação. De visão. Né? Uma visão fora de série, só que ele não tem a metodologia necessária, né, para poder desenvolver isso. Na cabeça dele, o que importa é criar, né, vender, né, a ideia, o produto, etc. e tal, fabricar, né? Mas essa parte contábil, essa parte fiscal, essa parte de estruturação, né, de pessoal na empresa, super importante. Então, alguns casos que eu atuei, aconteceu exatamente isso, né? O empresário, a empresária tinham esse perfil, né? E a empresa cresceu num primeiro momento, e cresceu muito, né? Mas num segundo momento, em um dos casos, por exemplo, quem acabou fazendo esse papel de um consultor fiscal, de um consultor de investimentos, né, de um contabilista por vezes, né, e às vezes até uma orientação jurídica, foi o próprio banco. Né? Exato. E na mão do banco, o que aconteceu?
Os gerentes ali queriam vender o produto bancário. Tanto que o banco foi, durante 3, 4 anos seguidos, né, premiado. Era um banco público e ele foi premiado, porque era o banco que mais vendia produtos bancários. Vendia para quem? Para esse empresário, na verdade, para esse empreendedor especificamente, né? Então, num outro caso, a empreendedora, ela tinha todo esse know-how, só que ela também não tinha nenhum tipo de consultoria, né? Na verdade, os consultores, as pessoas que ela colocou para dentro da empresa, eram pessoas que começaram a agir de má fé, viram que ela ia começar a se perder, eles começaram a efetuar descontos de duplicatas falsas, né? E levantaram o máximo de dinheiro que podiam levantar. A hora que ela viu, eles já tinham desviado todo aquele valor, deixaram ela ali sem ter um dinheiro no caixa para poder movimentar, para poder criar, continuar. A gente chama de faturamento simulado, né? Exatamente. No nosso mercado chama faturamento simulado. Isso é crime também, Junão? Bichinho. O pessoal tem que se preocupar com isso? Tem até aqui, ó. Teve o artigo 19, né, que alterou o artigo 172, que fala aqui, ó, duplicata simulada. Emitir duplicato ou nota de venda que não corresponde à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou serviço prestado, pena de detenção de 2 a 4 anos. Olha que importante. Por isso tem o pessoal meio que brincando com isso aí. Eu acho que isso aí não dá em nada. Então. Dá sim. Tem que ter muita atenção. É por isso que empresas idôneas de crédito, quando vai fazer os descontos de duplicatas, exige-se o XML. Muitas vezes, ali, todo aquele sistema fiscal com NCM, com CFOP, ó, cópia da nota. Então, quer ver realmente a circulação daquele produto para que essa veracidade não onere essas empresas de crédito que está cedendo o dinheiro que é deles, mas está antecipando, certo? Antecipam um dinheiro que ainda não ocorreu, o vencimento é lá na frente, então eles têm que ter essa garantia que aquele documento é idôneo para que o débito não fique depois sobrando para eles, né? Tem que ter um lastro. Exato. Até mesmo assim, na análise de crédito, que o banco faz, a empresa faz, se você incorre ali num balanço simulado, numa declaração de faturamento que não corresponde à realidade da empresa. Então, isso tudo aí também você vai incorrer em crime também, entendeu? E o contador responde junto nesse caso? Sim, principalmente o contador. Esse daí coitado dos contadores, que mais... Então, quando o empresário chega lá no contador e fala, ajeita isso aqui pra mim. Ajuda eu aqui, ajudo. Ajudo, mas... Tá aqui, ó, você emitiu tanto de nota, tá aqui, tá assinado bonitinho aqui, de acordo com o que você emitiu de nota. Olha, você falou de um assunto aí, de contador, e aqui é só um recadinho, nós somos contadores. Tem muito cliente que ele não quer valorizar o contador. Ele acha que o contador tem que receber R$200, R$300 por mês para fazer um trabalho desse e ainda levar uma canetada e ainda ser preso, né? Então, é um serviço de muito valor, não é, Bert? Muita responsabilidade. Assim como o advogado e qualquer outro profissional. Mas, quando um consultor chega num cliente e coloca lá, mas você só paga isso aqui de contador? Ele só recebe as notas do XML. Eles acham que o serviço de contabilidade é receber o arquivo de XML ponto. E apertar um botão. Só entrar no computador, apertar um botãozinho aí. Não é assim, não é assim. Tudo a inteligência artificial que faz para eles. É isso que a gente ouve. Então, tem que ter mais palestras, tem que ter mais treinamento, tem que ter mais conhecimento para que eles entendam que qualquer tipo de trabalho, desde ali da copeira até o contador que está ali nos trabalhos externos, tem o seu valor e cada um deve realmente receber o que merece, né, pelo trabalho executado. Mas não acabamos ainda, tem aqui uma outra pergunta do seguinte. Antes da pergunta, deixa eu falar uma coisa, falando do contador. Então, o empresário tem que entender e valorizar o seu contador, por quê?
Tem a súmula 24 do STF até mesmo, que fala que da constituição do crime tributário é a constituição definitiva do crédito. Esse crédito, a constituição desse crédito vai ser por declaração, ou por declaração de homologação, ou porque aquela declaração que o teu contador ficou, manda os arquivos, eu preciso fazer a tua escrituração fiscal. Eu tenho que fazer as declarações aqui no escritório, tem uns SPED, entendeu? Tem uns SPED para declarar aqui, tem. Então, aí que você vai dar a constituição do crédito, né? Aí que você vai constituir ali o tributo. Ou é pelo levantamento fiscal, que vai vir por uma declaração errada que vai ser feita dentro do escritório, ou vai vir porque você não está tendo, o empresário não está tendo orientação correta e está sendo transmitidas as obrigações lá e vai acender a luzinha lá na Receita Federal. Vai ser feito o levantamento. Vai ser feito o levantamento, ao mesmo tempo vai ter lá o lançamento do crédito por homologação pelo agente fiscal. Então tem que ser valorizado o contador, porque a responsabilidade nossa é muito grande. É muito grande, eu concordo com você, e é isso mesmo. Até mesmo que nem falei, a gente incorre numa penalização mais severa ainda do que o próprio empresário, desde que comprovado o dolo nosso, né? Vamos deixar claro, desde que comprovado o nosso dolo, né? Desde que seja comprovado. Mas de qualquer maneira, o que vai acontecer no mercado? O empresário vai sair falando que foi culpa do contador dele, entendeu? Falei, eu não tenho nada a ver com isso, culpa do contador. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, contadores, escritórios que estão aí nos assistindo, por mais palestras, por mais informações, só para não incorrer naquela frase, né? Tadinho dos meus clientes, eles não pagaram, eles cometeram crimes tributários porque não sabiam de nada, são inocentes. Sabemos que a carga tributária no Brasil é muito alta, é gigante. Não deveria, não concordo, mas infelizmente estamos nessa barca e a gente tem que pagar a conta. Então, olha, por mais treinamentos, por mais informações. E olha, estamos aqui na última perguntinha desse papo maravilhoso. É uma conversa, né? Muito bom, muito nessa conversa boa aqui, nessa mesa aqui, nós temos que falar do nosso copo térmico maravilhoso, do Papo Elevado. Cada um tem seu nome. Então, cada um aqui dos convidados recebem para desfilar por aí, dizendo que esteve no Papo Elevado aqui do nosso queridíssimo Éder e da Vilma Birelli. E só para fazer Pelo inveja, que eu conheço do Júnior, vai ser muito bem usado isso aí. É lindo, deixa eu mostrar aqui, que é lindo, a cor amarela e laranja, não está ali, aqui ali a Nezek, mas você quer um desse? Entre em contato com a gente, fala que você quer ter esse papo gostoso, agradável aqui, Aqui só vem gente fina e boa, tá? Só gente linda, gente bacana. Não é, Bert? Com certeza. E a brincadeira do início lá de cavaleiro e cavalheiro, sabe por quê? Aqui nós temos contador, se formando advogado, cavalheiro, elegante, educado, mas cavaleiro por quê? Gosta de rodeio e com certeza ele anda muito a cavalo. Então você já sabe agora que cavalheiro é um gentleman. E os cavaleiros é dos pocotó. Tá bom? E vamos para a nossa última pergunta. A gente queria ficar até muito mais tarde, mas a gente não pode, mas vai voltar, né? Eles voltam logo, com certeza, né? Com certeza, tem muita coisa aí para conversar. Tem muito assunto. Eu quero fazer um episódio, Junão, só para falar de formação de preço. O tanto que empresário se perde em fazer tabela de venda. Impressionante, cara. E apurar a margem real do margem seu produto. De produto, realmente a margem de contribuição da empresa, o que ele pode conceder na política de desconto dele. O empresário se perde nisso. Né? Tem demais. Muito interessante. Vai fazer um bate-papo só disso. O Leandrão vai ajudar. E vai ser breve, hein? E vai ter o Leandrão aqui. Você conhece o Leandro Pinheiro? O Leandrão, ele vai estar junto aqui com a gente. E para arrematar a questão do crime tributário, você sonega? Só vai pensando aí, não precisa falar não precisa mandar e-mail, só pensa. Só assustar o pessoal. O pagamento ou parcelamento do tributo, Bert, após instaurado a ação penal, que efeito que ele tem? O pagamento, você pode ter, nem o doutor na esfera disse, penal, né, aqui, você vai ter a extinção do crime, no caso da quitação do débito, ou a suspensão do crime, no caso do parcelamento, né? Parcelou, acabou.
Não. Pode parcelar depois que é instaurado a ação penal? Comprovou que é crime. Fala, pelo amor de Deus, vamos parcelar? Pode ou não? Pode. Pode? Normalmente, o parcelamento ele se dá nessa hipótese, né, nesse momento. Porque, queira ou não, com a finalidade de receber esse valor desviado, né, sonegado, o legislador acabou inserindo, junto aos delitos tributários, essa possibilidade, né, Júnior? Sim. Assim, de um lado é muito interessante, né, porque visa buscar esse valor desviado, né? Mas, de um outro lado, também você está incentivando, né, o crime do colarinho branco à medida em que esse empresário, por exemplo, sabedor dessa possibilidade, ele acaba não se preocupando muito, né? Não, vamos ver lá na frente. Se der algum problema, a gente parcela. Isso, entra numa... Agora, você me lembrou de uma questão muito interessante, e aconteceu aqui em São José do Rio Preto, né? Mal orientados, alguns empresários foram atrás de créditos, né, que a gente chama de crédito, não são créditos, precatório, títulos da dívida pública, né, e eram conhecidos como títulos podres, né, porque eram títulos muito antigos e estes vendedores desses títulos vendiam a ideia para o empresário de que ele conseguia, ao comprar aqueles títulos podres, né, com esses títulos, ele descontar essa dívida junto ao fisco. E isso acabou levando vários empresários à bancarrota aqui em Rio Preto, né? Uma empresa super importante aí do ramo da saúde acabou também comprando esses títulos, né? E, queira ou não, já havia uma investigação por trás disso tudo, né? Polícia Federal estava em cima, estava investigando, e muitos desses títulos eram lícitos e eram aceitos pelo fisco, né? Então, por exemplo, tinha alguns títulos que você ia até o INSS, aqui em São José do Rio Preto, e ficava um folderzinho no balcão, né? Você é devedor do INSS, temos esse título, tal, né? E muitas dívidas eram pagas daquela forma, porque você comprava aquele título, vamos supor que você devia 100 mil, né? Você comprava por 10 mil aquele título e oferecia ali no processo, o fisco aceitava e extinguia ali aquele débito, né? Mas muitos desses títulos, né, começaram a rodar e eram títulos da época do Império, da época das capitanias hereditárias, né? Muitos deles. Conta história. E queira ou não, o vendedor vinha, convencia o empresário já estava enforcado, né? Acabava comprando o título, só que não conseguia. Mas o que era vendido junto? Era vendida a ação judicial junto, né? Se o fisco não aceitar, a gente ingressa com uma ação para discutir isso em juízo, né? E aí, na verdade, você conseguia postergar isso, né? Só que o problema era exatamente esse, né? Primeiro, a conduta do vendedor, né, que induzia em erro o comprador, isso por só estelionato, né? E depois, num segundo momento, o próprio título, como é que ele era adquirido, né? Então, isso também, em tese, caracterizava crime. Então, são questões, são situações, né, que aconteceram. Hoje a gente vê com menos intensidade, bem menos, né? Mas teve uma época que isso circulava bastante. O povo é artista também, né? Vixe, cara. É aquela velha história, né? Se um milagre é demais. Demais, Tem que desconfiar. Tem que desconfiar. Nesse mundo, da parte tributária, eu falo assim, não existe milagre. Existe conhecimento técnico. Exatamente. Milagre. Por isso a necessidade de uma orientação, né? Sem dúvida. E é super importante. Para quem quiser tirar alguma dúvida nos bastidores com a contabilidade BERT, ou com a orientação do doutor, então deve procurar quem? Quais suas redes sociais? Fala aí para o nosso público. Então, aqui tem o meu escritório, BERT Contabilidade, né? Tem nosso telefone, pode e-mail, pode. @ BERT Contabilidade, é meu Instagram, né? É o Instagram do escritório, tem um telefone nosso, 3233-2888, DDD 17 daqui de Rio Preto mesmo. Nosso e-mail, contato@bertcontabilidade.com.br. Então, qualquer um desses
contatos aí, procurar pelo Júnior aqui, eu estou à disposição lá para ajudar quem for preciso. Muito bom. No último bate-papo aqui, nós soubemos pelo ilustríssimo doutor aqui que a parte de advogado tem alguma ética, algumas coisinhas, então vou deixar o doutor falar aqui, se despedir, deixar uma mensagem para o nosso público e também se colocar à disposição como professor, como orientador. Assim, Obrigado, Vilma. Bom, meu nome é Paulo Yunes, né, e a gente tem um escritório de advocacia aqui com mais 2 sócios, AYA, Sociedade de Advogados, podem encontrar nas redes sociais, né, o nosso escritório também, no Instagram, Facebook, no LinkedIn, né, você vai encontrar também a nossa propaganda, né, a nossa publicidade dentro do que o Código de Ética normas. E o Estatuto da Advocacia admite, né. Tá certo. Mas o papo foi muito elevado mesmo, né. Acho que vale a pena a gente esclarecer alguns pontos, né, demonstrar que, apesar da gente acreditar que o fisco não está em cima, os órgãos de fiscalização e também a Polícia Federal, a Polícia Estadual, enfim, o próprio Judiciário, né, a gente acredita que, em razão do volume muito alto de tributo que a gente recolhe, que a gente incorre no nosso país, uma sonegaçãozinha ou outra pode acontecer, que não vai dar em nada, né, mas a gente vê muitas vezes a coisa acontecendo, né, e aí pode ser tarde, né? Então, acho que uma orientação importante que a gente pode deixar aqui é de que as pessoas têm que buscar uma orientação na área da advocacia, na área jurídica, uma orientação fiscal, né, uma orientação relacionada a investimentos. É super importante para que ela se sinta mais segura, né, e ela consiga realizar aí as suas atividades com mais tranquilidade. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Elísio, Berti, o nosso querido Júnior, ao Éder. Obrigado você, Vilma. Obrigado, doutor Paulo Júnior, pela presença aí mais uma vez. E foi muito legal. Tem bastante coisa aí para a gente evoluir e esclarecer nesse ponto, né? Tem. É isso aí. Bacana. É isso aí. Nos bastidores, nós temos aqui o nosso queridíssimo Dérico Vídeo, na gestão de lives, e o nosso maravilhoso amigo Leandro Pinheiro, consultor, É isso aí. engenheiro de produção e muitas qualificações. Gestor empresarial. Gestor empresarial. E o papo elevado dessa maravilhosa conversa aqui realmente vai ficar na história. Então, vocês não deixem de clicar ali depois que vocês vão ter o link, tá bem? Tudo de bom para nós. Muito obrigada.